ZYR 986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados, claro, à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje nos traz o tema As Moradas da Casa do Pai. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando a sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui no nosso programa. Afinal, você é a razão deste encontro. E você pode fazê-lo através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049-1212, ou pelo telefone fixo 2049-1200, ou ainda pelo site da Rádio Chapecó, radiochapecó.com.br. E conheça também as nossas redes sociais. Chama-se Hora Espírita Chapecó. Você encontra no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vai lá, marque aquele seu amigo que achas gostaria de ouvir sobre o tema tratado. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo. Você estará nos ajudando e muito. E lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E hoje, neste sábado, 8 horas e 4 minutos, temperatura 6 graus, nos acompanham nesse trabalho de hoje a Fabiane Marcon e o Dr. Hermínio Darouti, Casas Espíritas Nosso Lar, a Fábio e o Dr. Hermínio do Bezerra de Menezes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mauri, bom dia, Hermínio. E um bom dia muito especial para todos aqueles que nos acompanham nessa manhã geladinha, mas linda, né? Hermínio, bom dia. Bom dia, caro Mauri, bom dia, cara Fábio, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, João, nosso operador de mesa, que tenhamos um bom programa. E eu sou Mauri, do Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar os nossos agradecimentos àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Então, estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é As Moradas da Casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Está em João 14, 1 a 4. Sobre o que Jesus falava, gente? Quais as possíveis interpretações desta afirmativa? Fazia ele referência a outros mundos físicos ou espirituais? É o que iremos debater no programa de hoje. Fique conosco, que é um programa que realmente é muito importante para todos nós. Fábio, as moradas da casa do Pai, essa expressão cunhada por Jesus na última ceia, é muito conhecido dos espíritas por representar um dos princípios da doutrina espírita. Qual é o seu significado? Nós podemos interpretar de várias formas. É uma frase que nos traz muitas informações, né? Mas a principal, ela se refere à pluralidade dos mundos habitados no universo. Quando se fala casas do Pai ou moradas do Pai, nós estamos afirmando, e o Evangelho nos traz isso muito claro, que existem muitos mundos diferentes no universo. Locais habitáveis, locais diferentes no universo que podem ser habitados, que são habitados por diferentes tipos de espírito. E quando você fala, existem lugares que podem ser habitados, você está nos dizendo também que podemos habitá-los. Então, naturalmente, essa frase, ela nos traz um outro princípio fundamental para a doutrina espírita, que é a ideia de reencarnação. Porque eu não posso habitar mais de um mundo numa mesma existência. Então, eu preciso desencarnar, sair deste mundo que eu habito, para poder, de acordo com as minhas possibilidades, né, com os meus méritos ou não, habitar um outro desses mundos. Então, isso deixa muito claro que a Terra, esse mundo onde nós vivemos e que nós conhecemos, com todas as suas peculiaridades, não é o único lugar no universo onde existe vida. Não é o único lugar no universo onde nós podemos estar. Existem muitas casas, existem muitos locais para onde os espíritos são direcionados, depois do seu desencarne. E há 2000 anos, essa ideia poderia ser captada, será por nós? Interessante isso, né? Hoje ainda é difícil. Hoje? Hermínio, existem diferentes categorias de mundos habitados. Como podemos entender isso? Essas categorias? Para quem possui a obra O Livro dos Espíritas, Allan Kardec, há um capítulo todo destinado a esta matéria, e na questão 55 há uma pergunta que é a seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta é sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro, inteligência, em bondade e em perfeição. Bem, nada na obra divina é por acaso. Nada é inútil. Todos os locais
todos os planetas possuem uma finalidade, seja propriamente de habitação de seres na forma de constituição física como a nossa, ou outra constituição com outros elementos que se adaptem àquele tipo de ambiente. Inclusive, naquela própria questão que eu lia, dizia, naquele próprio capítulo, diz que, embora aqueles globos ou planetas mais distantes do Sol, há outras espécies de energia lá compensarem essa distância que, no caso, poderia ensejar o pensamento de falta de calor, de falta de luz, certo? Mas assim, o fato é que existem bilhões de planetas, me parece que são 120 bilhões de planetas só na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E existem 3 trilhões de galáxias hoje estimadas pela astronomia no universo. Bem, reconhecidas, né? Reconhecidas. Bem, vamos para a questão, então, das categorias desses mundos. Para melhor entender, então, o Espiritismo faz uma classificação, segundo as obras de Kardec, basicamente em mundos primitivos, que são aqueles mundos onde os espíritos recém-criados por Deus vão habitar, ou aqueles que estavam no mundo um pouco superior, mas que por comportamento moral recalcitrante não mais se adaptam lá e que são, no caso, mandados de volta para mundos primitivos, de onde já haviam saído, né? Temos a segunda categoria, que é mundo de provas e expiações, na qual se encontra ainda a Terra, embora em transição para mundo de regeneração. Nesse mundo, no mundo primitivo, que é o primeiro, há o predomínio da força. Há o predomínio da força. Os seres que lá habitam se preocupam unicamente com a sua subsistência e um lugar para morar e disputa de companheiras, de companheiros, de territórios. Não há ainda nenhum sentimento... quase animal, né? É algo quase animal, embora haja aquela centelha a evocar-lhe que existe algo melhor pela frente. No mundo de provas e expiações, que é o mundo que ainda a Terra se enquadra, há a predominância do mal, certo? Há a predominância do mal ainda, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, mas já caminhando para uma transformação, e depois falaremos disso, para o mundo de regeneração. Nos mundos de regeneração, o bem já é preponderante. O bem já é preponderante. Embora ainda exista o mal, mas em menor intensidade e menor gravidade do que aqui, o bem já é preponderante, né? Já preponderam lá a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, a honestidade, né? A correção, a espiritualização das pessoas. E por fim, em quarto, temos mundos felizes, onde habitam os espíritos já aperfeiçoados. Para um melhor entendimento, nós poderíamos aqui, eu vou me demorar um pouquinho para tentar deixar isso um pouco mais claro. Nós poderíamos comparar esses mundos, esses diferentes mundos, com as fases do ensino formal. Excelente. Por exemplo, né? O primário. Poderíamos comparar com os mundos primitivos, é onde o ser começa a sua caminhada no aprendizado espiritual. Mas lá dentro do próprio ensino primário, hoje fundamental, né? Se chama ensino fundamental, tem várias séries. Então nem todos os que estão no mundo primitivo estão exatamente na mesma graduação de evolução, porque pode ter reencarnado várias vezes lá, como o aluno permanece por várias séries no ensino fundamental.
Pois bem, no momento em que ele cumprir os requisitos de evolução escolar, ou seja, for aprovado, ele pode mudar de escola. Ele vai para o ensino médio, certo? Ele vai para o ensino médio. Lá também existem várias séries no ensino médio. Então, no ensino médio, ele começa lá pela primeira, segunda e terceira. No mundo de provas e expiações, também há diversas graduações de evolução dos espíritos que aqui habitam. Alguns recém-chegados nesse mundo de provas e expiações, outros já concluindo o seu aprendizado aqui e indo para uma outra escola, que seria a escola do ensino superior, que seria o mundo de regeneração. Lá também, pois, há várias séries a cumprir. E quando ele estiver pronto, com aquele conhecimento concluído, poderá ir então para as pós da vida, que são os mundos superiores ou felizes. Então, como nós vemos, assim, mesmo dentro dos mundos das mesmas categorias, há várias modalidades de espíritos evoluídos, né? Sem contar que alguns dos mundos mais adiantados vêm aqui por opção e missão para nos ajudar a evoluir, né? Para nos ajudar a evoluir. Muito bem, mas então existem 4 espécies de mundo. Onde estão todos os outros? Não, são escolas das mesmas graduações em milhares e milhares de número que existem no universo. Como existem milhares de escolas de ensino fundamental, existem milhares de mundos pelo universo na categoria primitiva. Existem milhares e milhares de mundos de provas e expiações. Existem milhares e milhares de mundos não é de regeneração. Um único local por nível. Exatamente. Então, quando Jesus se referia que existem muitas moradas na casa do seu Pai, uma das interpretações, e que é aquela mais contemplada pela doutrina espírita, é exatamente em relação a todos esses mundos que os espíritos criados por Deus, seus filhos, na trajetória contínua espiritual e eventualmente encarnados numa dessas escolas para aprendizado, podem morar. Ah, mas eu quero morar então no mundo feliz. Não, amigo, tua senha de evolução, o teu nível de senha de evolução, só permite que você esteja em mundo de regeneração ou em mundo de provas e expiações ainda. Quando a tua senha de evolução evoluir para o mundo de regeneração, mundo feliz, aí você terá acesso a eles, poderá até eventualmente escolher em qual deles, em qual planeta, etc. Mas de acordo com o nível da tua senha evolutiva. Essa é uma divisão, você quis dizer, didática dos 4, 5 mundos, né? No livro dos Espíritos é citado um mundo que ainda não foi colocado, que é o que ainda não pode receber espírito nenhum, que a Terra passou por isso. Sim, né? Preparação. Onde ela estava em preparação. A gente sabe que a Terra também vai passando das suas fases, né? Tanto que está indo para essa fase de regeneração. Eu havia até esquecido e o Mauri me lembrou que os próprios mundos, os próprios planetas evoluem de categoria. A Terra, nos seus primórdios, foi esse local inabitável porque estava em preparação. Depois, tudo evolui em conjunto. Exatamente. Depois passou a ser habitável, mas no mundo primitivo. Depois evoluiu para o mundo de provas e expiações que nós estamos aqui. E agora estamos na transição, segundo a espiritualidade nos anuncia, para o mundo de regeneração. E para isso não precisa muito exercício. Por exemplo, o que era o planeta Terra há 300 anos atrás em matéria de conforto, urbanização, etc. Não tínhamos eletricidade, não tínhamos meios de comunicação, não tínhamos estradas asfaltadas, não tínhamos meios de saneamento.
Então, olha o que é hoje. Não tínhamos internet, nessa maravilha porque que o hoje progresso moral, o progresso intelectual, ele vem acontecendo lindamente na Terra. Sim, então, sim. O planeta, materialmente, ele vem progredindo, ele vem se melhorando. Né? A nossa questão principal são as pessoas. O que Exatamente. É que estão fazendo. A parte moral é que está um pouquinho atrasada em relação à parte intelectual. E teríamos ainda um deles, que é o celestial, né? Sim, Não, mas esses são os mundos ele faz felizes, parte né? dos mundos felizes. Que pouco se conhece dele. Nossa. Quase nada. Mas Nossa, temos hein? esperança. Quase nada. Vai demorar, Maurício. Não tenha pressa. Não dá para ter pressa. Queremos dar aí um alô aí, o pessoal que está nos acompanhando pelo Face. Então, a Vanessa, o Valdecir, Graziela Vial, Lia, Sally Gebin diz bom dia, a Amélia, o Reni Lise, Lucas Venâncio, dizendo bom dia, amigos, ótimo programa, bom fim de semana e abraço. Lucas, Passo dos Fortes, eu acho que é o bairro aqui de Chapecó. A Ivone, o Luciano Costa, 3 mensagens, 4, 5, veio bastante dele aqui. Ailton Correia, bom dia a todos, mais um programa de aprendizado da doutrina espírita, e ele mora em Tubarão. A Tânia, um grande abraço a essas pessoas maravilhosas. Jair Nunes, Marisa, Valdamere, depois também Silvio Carlos Breda, dando um bom dia também. Lourdes Vieira, Jair Bonetti, Luciano Costa, novamente. E Gilzela Hanauer. Então queremos agradecer a participação de vocês e lembramos que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 e também no Facebook, como a gente já anunciou aí. E o programa hoje é As Moradas da Casa do Pai. Por favor, escolha ali o seu canal, o Face ou o WhatsApp. O Facebook é o 20 49 12 12 ou até pelo telefone fixo 20 49 12 00. Envie a colaboração, sugestão de temas para os próximos programas. Fábio, então, praticamente nesse entendimento aí, a condição da Terra poderia nos reforçar essa condição que está a Terra atualmente? Já foi falado um pouquinho antes. A Terra, nesse momento, ela se encontra num estado que a gente chama de planeta de provas e expiações, né? O que significa isso? Nós ainda temos, como o Hermínio falou antes, a predominância do mal, né? Qual que é o grande mal da Terra? É o egoísmo. É quando a pessoa ela ainda pensa unicamente e exclusivamente nela, nas suas necessidades e esquece os demais. Então, neste momento, a condição da Terra é essa. Mas ela vem progredindo. Então, já foi um mundo inabitável, já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações. E vejam bem, a gente fala que o mal ainda predomina, mas existem muitas coisas boas também, né? O progresso, como o Hermínio bem enfatizou, ele vem acontecendo. Menos na forma moral e espiritual, como precisamos que aconteça, mas ele vem acontecendo, né? E também, nem só espíritos que necessitam estar em terra de provas e expiações estão aqui. Muitos outros que já progrediram muito, estiveram e estão entre nós ajudando a fazer esse processo evolutivo. E a Terra hoje, ela caminha para ser um mundo de regeneração. Então, ela está em processo de transição, ela está evoluindo. Mas há algo nesse sentido que nós precisamos reforçar, que é a forma como esse processo acontece. Então, nós não podemos supor que nós vamos dormir um dia no mundo de provas e expiações e acordar num outro dia num mundo já regenerado. Não é dessa forma que acontece. Nada na natureza progride aos saltos. Tudo é lento. Isso vem acontecendo, e como é que vai se dar efetivamente essa transição? À medida em que cada ser humano cuidar de si e se melhorar.
é o progresso individual que vai formar o coletivo. Vamos imaginar nós três aqui, né? Se um de nós tiver um nível evolutivo muito alto, o outro tiver um muito baixo e o outro mais baixo ainda, a comunicação é difícil, a convivência é difícil. Então, à medida que eu vou me melhorando, que o outro vai se melhorando, a convivência se torna mais fácil, a comunicação se torna mais fácil, o aprendizado se torna mais fácil. Nós vamos progredindo juntos. E assim é todo o planeta. Então, nós temos que entender que sim, a Terra está em transição. O propósito é que ela se torne um mundo de regeneração, mas o papel fundamental é nosso. São os seres humanos, são os espíritos que aqui habitam, que vão efetivamente fazer essa progressão acontecer. Sem esforço. Esforço individual e esforço coletivo. Sem isso não vai acontecer. Você colocou, quando tu colocas que espíritos vêm para a Terra, eu lembro um exemplo, Beethoven, que nos colocou uma música quase dos arcanjos, né? Uma música celestial. E a gente, durante o dia, não ouve essas músicas, né? Fica com outras. Esquece de colocar essa música como um fundo, né? Do nosso trabalho, do nosso ambiente. Então, essas coisas assim a gente às vezes passa batido e não aproveita e não raciocina sobre o assunto. Poxa vida, ele teve um esforço também tremendo para vir mostrar essa maravilha de música e a gente olha e não dá bola. Hermínio, por que necessitamos estar encarnados na Terra? Que é de provas e expiações. Porque o nível da nossa senha, A senha de evolução espiritual é para estarmos num planeta de provas e expiações. é o que nós merecemos. Não, Seria isso? digamos assim, é o que a nossa evolução permite. Melhor. Então, a nossa vibração espiritual, ela só se encaixa, neste momento, neste local. É o que neste nós conseguimos ambiente. alcançar. É uma questão até de magnetismo. Eu gosto de imaginar um quebra-cabeça. Sim. A tua pecinha só se encaixa na Sim. Terra, nesse momento. Mas, como é que nós poderíamos pretender viver como peixes se nós não conseguimos sobreviver Nada. debaixo d'água e submersos? Como poderíamos viver como pássaros se nós não conseguimos, com o nosso próprio corpo, voar? Então, a nossa potencialidade evolutiva nesse momento só se encaixa nesta graduação de mundo de provas e expiações. Daqui a pouco nós estaremos vindo para outra escola, quando concluirmos aqui. Mas para isso temos que fazer o que a Fábio disse, concluir não é só na parte intelectual, na parte moral também. E a parte moral é a parte mais difícil, né, Fábio? Porque é onde a gente vive tropeçando, vive recalcitrando nos erros, no egoísmo, nesses tipos nas viciações que nos prendem. Talvez seja importante a gente ressaltar que seguramente essa não é a primeira vez que nós estamos aqui. Não, né? não. Então, quando nós não estamos encarnados, nós habitamos o espaço, o mundo espiritual, e lá nós fazemos um planejamento para o nosso retorno. Então, a gente se propõe, a gente sempre brinca que lá no plano espiritual a gente aceita tudo, vai fazer tudo certinho. Mas quando volta para a matéria, Sim. recai nessas questões aí. Com certeza não é nossa primeira encarnação aqui na Terra. E as pessoas às vezes que ainda não participam do estudo espírita ou pelo menos assim das leituras espíritas pode imaginar, não, mas será que eu tive já 2 ou 3? Amigo, não. Nós já tivemos muitas e muitas encarnações. Nós já passamos desde aquele início que Deus nos criou simples e ignorantes e nos colocou lá no mundo primitivo, até hoje nós já passamos por muita coisa. Temos muito pela frente? Sim. Mas o que nós passamos até agora não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós passamos talvez pelas fases
mais difíceis, mais sofridas da nossa existência espiritual. Eu gosto de dizer que nós nunca fomos tão bons como somos hoje. É verdade, é verdade. Nós então, somos assim, a nossa melhor versão. Por quê? Porque nós somos uma linha ascendente evolutiva, né? Às vezes a gente dá uma quedazinha lá quando tropeça na mesma pedra, cai, levanta de novo, às vezes estabiliza por um tempo, mas nós estamos indo. Alguns mais rapidamente, porque se empenham, porque entendem mais fácil que é só uma saída, que a gente tem que ser bom, que tem que se melhorar, que tem que evoluir todo dia. Outros mais devagar, mas todos, aos poucos, vão caminhando para, daqui a pouco, irem habitar outro mundo, irem estudar numa outra escola, né? Onde já se trata de graus mais avançados desse ensino. Há muitos anos, o Chico Xavier foi questionado, né? Um repórter o entrevistou e perguntou a ele se existiam ainda espíritos que estavam encarnando na Terra pela primeira vez. Que se alguém estaria fazendo a sua primeira encarnação na Terra, nesse momento. E ele falou que são raros, mas que existem. E deu exemplo, por exemplo, aquelas tribos indígenas que estão extremamente isoladas, né, que só convivem com eles. Ele deu esse exemplo de que esse tipo de pessoa estaria, sim, fazendo a sua primeira existência encarnado aqui. E aí ele falou, olha, se você quiser saber quantas vezes um espírito já esteve na Terra, observe a sua inteligência. Quanto mais inteligente, mais vezes ele já teve a oportunidade de reencarnar. Então, isso nos leva àquilo que você falava antes, Emílio. Nós estamos progredindo moralmente, cognitivamente, intelectualmente, mas moralmente e espiritualmente não está na mesma proporção. Sim. Porque se nós tivéssemos conseguido, em todas essas encarnações, basta a gente olhar o progresso nesses últimos 2 anos, em termos de medicina e tudo, né? Se nós tivéssemos conseguido acompanhar com o intelecto o nosso aprimoramento moral, provavelmente a nossa senha já teria subido o nível. A Fábio falou algo interessante, por exemplo, essa questão de, por exceção, alguns espíritos estarem cumprindo a sua primeira encarnação num planeta que não é primitivo, que é de provas e expiações, que é o planeta Terra. Mas olhem o local e as condições, se não são semelhantes a um planeta primitivo. Por exemplo, uma tribo totalmente isolada lá na Amazônia, certo? Não tem acesso ainda a qualquer espécie de educação formal, não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso a moradias mais confortáveis, não tem acesso ainda à medicina, né? Embora tenha seu pajé lá, que certamente é alguém que Deus coloca já com certo conhecimento para auxiliar, ninguém fica totalmente desassistido. Então eles estão lá à própria sorte, pelejando contra as forças da natureza e lutando para comer, para morar, né? Para se reproduzir. Sobreviver. Então, esse ambiente em nada se diferencia do mundo primitivo. E por isso que se faz possível. Teve uma dessas tribos que ela foi descoberta há menos de 10 anos. Simplesmente descobriram que lá no meio daquela mata haviam pessoas. E é exatamente nessa condição. Mas há algo que eu gostaria de complementar nessa questão sobre a necessidade de estar encarnados na Terra. Muitas vezes, durante períodos de tribulação maior, as pessoas, quando começam a entender um pouquinho da doutrina espírita, porque a maioria de nós busca o espiritismo pela dor, né? Não é pelo amor a nossa visita no espiritismo, em geral. Elas começam a pensar assim, bem, eu estou no meio de uma dificuldade, de uma dor grande, e agora eu estou entendendo que eu estou no meio de um mundo de provas e expiações. Mas isso só pode ser um castigo, né? É muito comum esse pensamento. A Terra é um mundo onde o mal predomina, e se eu estou aqui, eu devo estar sendo castigado, né? E, na verdade, não é nada disso. Estar na Terra
como nós estamos aqui num momento como esse, é um presente de Deus. É uma oportunidade que existem milhões de espíritos que estão esperando. Então, quando nós estamos no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, de um problema grande, desses que são naturais desse mundo onde nós estamos encarnados, o nosso pensamento tem que ser: o que é que eu vou fazer com esse sofrimento? O que é que eu vou fazer com essa dor? Porque eu posso escolher me revoltar e eu posso escolher entender isso como uma oportunidade de fortalecimento, de aprendizado, de alcançar uma senha melhor, né? Então, deixar claro que estar na Terra é uma oportunidade que Deus nos concedeu. E que o nosso sentimento para essa vida que nós temos aqui precisa ser de gratidão. Fabi, me permita, novamente eu faço o paralelo da escola. Como estar na escola não é um castigo, né? Todas as encarnações que nós passamos é para nosso aprendizado, para nossa evolução, para nossa burilação como seres espirituais. Então, estar aqui no mundo de provas e expiações não é um castigo. É o que o nosso grau de evolução escolar, espiritual, nos permite. Mas nós estamos aqui para aprender. Como diz a Fábio, na maioria das vezes é pela dor, é sangrando, né? Mas não deixa de ser um aprendizado. Certamente, como a criança não gosta de levantar no inverno e ir para a escola, né? Na maioria das vezes, nós também estamos aqui, na maioria das vezes, a contragosto. Mas se nós levarmos essa mentalidade para a questão de que se trata de uma grande e eterna escola que nós estamos percorrendo como seres espirituais, pronto, está resolvida a questão. Vamos lá, vamos para frente, porque nossa vida vai melhorar lá na frente com o aprendizado que a gente colher. E você veja como a Terra, ela é rica. Ela é um ambiente que consegue acolher de forma primitiva esses que estão neste nível de evolução e aqueles que já fizeram um aprendizado intelectual gigantesco. E aqueles que nem são deste mundo, mas que estão aqui para nos ensinar, para nos auxiliar. E que tem... Meu Deus, que presente que a humanidade ganhou. É um presente de Deus esse livro dos Espíritos. Que pena que as pessoas ainda não o descobriram. Ou se leram uma vez, não o entenderam. Porque é um livro que tens que ler várias vezes. Não tens uma leitura única dele e dizer, entendi. Não tem. Sempre digo e repito aqui que nós respeitamos todas as religiões e consideramos todas elas relevantes nesse processo. Importantíssimas. Mas o Espiritismo, exatamente, Mauri, ele me fisgou pela sua lógica, pela sua coerência, por aquela mensagem raciocinada, explicada, sabe? Que você realmente consegue compreender todos os passos da tua caminhada espiritual, né? E também sempre agradeço por ter tido contato, por quê? Porque facilita a nossa compreensão e até a nossa resignação nas dificuldades, nos momentos de desalento, de desesperança, de dor, e nos dá as ferramentas para que nós consigamos melhor lidar com tudo isso e irmos em frente. Também sempre digo que o Espiritismo nunca resolve, num passe de mágica, o problema de ninguém, mas ele te dá as ferramentas para que você, se capacitando, resolva, para que pare de doer e para que você também consiga passar para outra escola, esta que nós falamos antes, uma escola melhor, de senha mais elevada. Essa questão que o Mauri fala ali do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele é bastante didático. Ele tem, para quem não tem familiaridade com a obra, ele é feito de perguntas e respostas. Então, ele traz muito esclarecimento. Mas nem sempre a pessoa tem uma condição de estudar e de entender exatamente aquilo. Assim como o Evangelho, segundo o Espiritismo, veja, eu estou na doutrina espírita há quase 30 anos. Há muito tempo. Então, nesse processo, e como sempre se trabalha o Livro dos Espíritos nas casas espíritas, nos grupos de estudo, a gente já leu esse livro muitas vezes. Mas cada vez que a gente lê, ele te toca de uma forma diferente. Um aprofundamento maior. Porque nós estamos diferentes
todos os dias, né? O nosso aprendizado ele vai acontecendo lenta e gradualmente, e nós passamos a entender de uma forma diferente aquilo que nós estamos lendo. E às vezes a gente lê uma passagem e diz, mas o que isso quer dizer? Fica vago. Aí depois, quando você vai ler de novo, você já tem um entendimento diferente. Que a nossa inteligência também se abre por estágios, né? Hoje eu li, eu consegui entender até um estágio. Amanhã eu releio, já posso alcançar um estágiozinho um pouco maior daquela mensagem. A gente não tem noção, porque cada palavra que está nesse livro não é por acaso. Cada palavra tem o seu sentido, o seu significado, a sua mensagem para a gente. E vocês vejam o quanto é importante o trabalho que as casas espíritas fazem com os grupos de estudo. Eu acho que vocês dois também são monitores, então Sim. a gente percebe uma pessoa que nunca leu absolutamente nada e vai ler um capítulo como esse, As Moradas da Casa do Pai, pode ter um entendimento totalmente diferente do que é realmente que o livro quer dizer, né? Mas quando ele é orientado, então ele tem outra percepção de alguém que já teve o entendimento. Então é importante a gente frisar para o pessoal que está nos ouvindo que todas as casas espíritas de Chapecó, elas têm grupos de estudo espírita. E doutrinárias também, que já ajudam a fazer a abertura desse entendimento. E que esse estudo, ele é gratuito, né? Ele é conduzido por pessoas que são voluntárias nas casas espíritas, e que hoje, para facilitar ainda mais a vida, nós temos os grupos online. A pessoa não precisa nem sair da sua casa para poder estudar. Então, o que muda dela assistir, por exemplo, uma palestra online e participar de um grupo de estudo? Ela pode perguntar, ela pode contribuir, ela pode tirar a sua dúvida, né? Então, todas as casas têm essa possibilidade. Sim. E é importante também dizer que as pessoas que estão lá monitorando, palestrando, não estão lá assim de uma hora para outra. São pessoas que cumpriram esses requisitos de todo estudo sistematizado por anos, repetiram às vezes esses estudos, são palestrantes a partir do momento. Então, são pessoas que estão lá já com uma certa maturidade dentro da doutrina, com o conhecimento, né? Eu estou completando quase 40, Fábio. Nossa. Então, estão dizendo aí as idades. 8h44. Uns bons dias aqui ainda, aqui, ó. Ivani Campigoto, Sara Jane, o Dari Stefanello, Lucas Venâncio. Lucas Venâncio diz assim: transmita um abraço para o pai da Fabiane Lucas, do Passo dos Fortes. Transmitirei, com certeza. Muito Meu obrigada. amigo. O Jandir Zanetti, Tercila Vanazzi, quem mais? Ana Maria, Alia Bogger. As virtudes morais nos acendem a paz. Os mundos felizes são de paz. Então, meu amigo, temos que fazer nossa parte. Isso aí, né? O João Ponzoni bota um bom dia com o sol, porque hoje tem sol mesmo, né? Ailton, um excelente bom final de semana, saúde, paz e prosperidade, obrigado igualmente. A Sandra Moraes dando seu bom dia, e Rosângela Camargo de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Um abraço para o Rio Grande do Sul amado, né? Eu estava observando aqui o pessoal que nos acompanha, e nós temos um público muito fiel e que nos acompanha também no diálogo. Eu amanhã à noite estarei no diálogo, e a gente tem lá também pessoas que aparecem mais para nos acompanhar no diálogo, mas tem o pessoal que acompanha os dois programas, né? Então, um abraço muito especial para esse público que está sempre aí pertinho da gente. E nós estamos apresentando Hora Espírita com o tema As Moradas da Casa do Pai. Fábio, como se dá o acesso dos espíritos aos diferentes mundos? É como disse o nosso amigo Hermínio, cada um com a sua senha, né? Então, veja que lá no início, e o Livro dos Espíritos nos traz isso, Deus nos criou a todos, espíritos simples e ignorantes. Ou seja, todos fomos criados na mesma condição. Mas lá no nosso kit de sobrevivência, nos nossos equipamentos que vêm conosco, Ele nos deu o livre-arbítrio. E é a partir do livre-arbítrio
que nós vamos construindo toda a nossa existência. Através do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher se queremos fazer o bem ou o mal, se queremos progredir ou não, né? Então, a partir do nosso progresso, nós vamos nos construindo e nós vamos tendo acesso aos mundos diferentes. Então, quando nós estamos numa condição realmente primitiva, nós estamos lá nos primeiros mundos. À medida que nós vamos nos melhorando um pouquinho, nós vamos chegando a mundos diferentes. Então, nós, né, como disse o Hermínio, nós estamos hoje na condição de habitar a Terra. O nosso conhecimento, o nosso progresso moral e espiritual nos permite estar aqui. É aqui que nós precisamos estar para seguir adiante, né? E à medida que nós formos nos tornando melhores, nós vamos ter a possibilidade de ascender a outros mundos melhores do que a Terra. Então, veja, se nós conseguimos nos melhorar, nós já estaremos numa Terra em transição. Já estaremos numa Terra em regeneração e assim sucessivamente. É óbvio que isso não se dá numa única encarnação. Então, veja que quando nós estamos nos melhorando para que a Terra se torne um planeta melhor, provavelmente nós teremos muitas outras encarnações na Terra, já melhorada, né? E uma coisa que eu gosto de falar, de deixar claro, usando esse exemplo que é muito bom, que você escolheu da escola, você veja que quando você está lá na 4ª série, e você chegou lá no final do ano, e você não conseguiu melhorar, aprender o suficiente, você não vai para a 5ª série, não é? Mas você também não volta para a 3ª. Você permanece aonde você está. Você deixou de fazer um progresso, mas não retrocedeu. Então, essa é a condição da maioria de nós. E terá novas oportunidades. Então, eu estou lá no mundo primitivo, ou eu estou aqui na Terra mesmo, nessa Terra mais atrasada, e eu não consegui fazer absolutamente nada de melhor, eu continuo vindo na mesma condição, né? Porque as moradas, elas também têm a ver com o nosso estado mental. Então, se eu consigo me melhorar, eu vivo num planeta que talvez não esteja numa condição tão boa, mas a minha condição me permite uma vida melhor neste planeta, né? Então, eu posso melhorar o meu estado de vida e a condição do local onde eu estou. E esse é o nosso objetivo aqui. Então, é a partir do nosso progresso, da nossa evolução, que nós vamos conhecendo vidas melhores em locais melhores, em planetas melhores, em mundos melhores. E essa questão que a Fábio coloca, e ela já disse isso, mas gostaria de reforçar. Assim, não basta você se melhorar individualmente, você precisa contribuir para o teu meio se melhorar, para as pessoas que estão no teu entorno, para aquelas pessoas que vêm até você, que você tem acesso. E olha que nós temos a oportunidade de contato com muitas pessoas no cotidiano, né? Dentro de nossa casa, no nosso local de trabalho, onde nós vamos eventualmente com uma certa habitualidade, né? Na mesma farmácia, no mesmo posto de combustível. E muitas vezes nem precisa você falar algo, uma atitude positiva já ajuda a melhorar o dia daquela pessoa que está te atendendo ou o dia daquela pessoa que você está atendendo, e com isso ela estabelece uma possibilidade maior de ter aquele dia mais voltado às coisas construtivas. Então é muito importante isso, sem contar a questão da caridade, né? A caridade é a grande porta para a evolução moral. Por quê? Porque passa por aqueles sentimentos de piedade, né? O sentimento de benevolência, de solidariedade. Então, a caridade, sim, é a porta. Ah, mas eu não consigo ainda sentir amor fraternal. Essa é uma grande dificuldade para todos nós. Mas comece se esforçando, fazendo, mesmo que seja a caridade material, porque tem muita gente ainda precisando de comida, muita gente precisando de roupa, de remédio,
de um local para morar, de um fogão velho. Então comece por aí, porque isso vai abrindo estágios. Como no intelectual também há estágios que vão se abrindo pela prática da leitura, no campo moral também você vai abrindo estágios à medida que você, mesmo a contragosto, vai praticando. Porque quando você pratica, você começa a ver o outro, começa a ver as dificuldades, a dor do outro. E aí, eu sempre também digo nas palestras que eventualmente faço, que o mais necessitado, de regra, não é aquele que toca a campainha para pedir o pão. O mais necessitado é aquele que abre a porta. Muitas vezes a espiritualidade, o anjo guardião, está mandando alguém lá para te sensibilizar, para te dar a oportunidade de começar a praticar o bem, né? Entenda isso. É você que precisa da oportunidade. É você que precisa. O outro poderia conseguir o pão lá na própria rua, às vezes na casa do vizinho. Não, mas foi mandado para você, para que você possa praticá-la. E quando você estiver pronto a praticar, a oportunidade aparecerá, tenha certeza. Vai aparecer uma oportunidade mais envergada para que você possa fazer algo contínuo, de acompanhamento de uma família carente, de acompanhamento de uma família que está, no caso, ali precisando de um amparo em determinado momento. Então a oportunidade vai aparecer se você estiver disposto a ajudar. E essa questão que você fala da forma como a gente interfere na vida dos outros, a gente pensa nas pessoas que são formadoras de opinião, né? Nós estamos aqui hoje nos dirigindo a muitas pessoas que estão no Facebook, no rádio, então o céu é o limite. A gente não tem noção de quanta gente nos ouve. Uhum. Mas não é aqui o nosso principal espaço. É dentro da nossa casa. Uhum. Né? Como é que nós estamos ensinando os nossos filhos a enxergar o mundo, a enxergar a vida, a enxergar a caridade, a enxergar a forma de progredir aqui nessa terra. Então esse é um compromisso também muito grande. E especialmente o exemplo. Né? O exemplo arrasta. E hoje nós vivemos uma fase complicada para lidar com as crianças e adolescentes, porque eu costumo dizer que o celular tem sido o Deus de muita gente, sabe? E aí os consultórios psicológicos, psiquiátricos vivem lotados, né, de criança, de adolescente, em razão da ansiedade que tudo isso gera, daquela loucura, né, das músicas aquelas, né, que hoje circulam aí na maioria dos meios de comunicação, e circulam porque o público quer ouvir. Tem comprador. Tem comprador para isso. Então aquelas coisas... E aí deixam de ouvir aquela, né, música de Beethoven, ou várias outras. Sim, até, né, que a gente ouve assim e diz, poxa, mas isso tem uma mensagem bonita, né? Então, há uma preocupação muito grande com essa geração que está aí. Por quê? Porque a tecnologia tem que vir para nos ajudar. A tecnologia não pode vir para nos escravizar. Nós, seres humanos, espíritos em evolução, temos que estar no controle do que vai nos ajudar nessa caminhada e o que não é necessário. Gente, olha, 8h55. Então, antes de fazer uma pergunta sobre a frase "não se turbe vosso coração", que é importantíssimo, nós vamos aí pedir licença para que possamos, né, ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança.
Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, as moradas da casa do Pai. Já estamos no finalzinho do programa. Hermínio, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como foi lido no início, é João, né? 14:1. Como podemos interpretar essa frase de Jesus? De que ninguém está desamparado, né? De que, como disse a Fábio, não estamos aqui para cumprir castigo, que é a nossa longa caminhada espiritual, né? E Deus nos proporciona muitas oportunidades. Então, mesmo que estejamos num momento difícil, de sofrimento, credes em Deus, não te desalentes. Por quê? Porque o trajeto mais íngreme, mais pedregoso dessa caminhada, com certeza nós já passamos. Então, caminha mais um pouco, né? Levanta-te, caminha mais um pouco, confia em Deus. Eu sempre digo assim, que se você se colocar nas mãos de Deus, você estará em ótimas mãos, né? Às vezes a gente diz assim, estou nas mãos do médico que está me atendendo. Você confia nele, né? E faz bem em confiar, porque é a pessoa que pode te ajudar, é o profissional, né? Capacitado para te ajudar. Imagine Deus. Imagine Deus, que conhece que criou todos os caminhos, que criou a tudo. Então, essa frase é de esperança, é de não desalento. Por quê? Porque há muitas oportunidades, mesmo para quando nós errarmos, tropeçarmos e cairmos, tá? Mas não esqueça, para que nós temos anjo guardião, nós temos um monte de espíritos bons nos ajudando, mas não esqueça que você tem que levantar a mão para que eles te alcancem, tá? Faz a tua parte, portanto, nada de desalento, continua caminhando. Essa frase, eu sempre penso, Jesus falou na última ceia, sabendo que no dia seguinte seria entregue, né, aos romanos. Então, ele acalentando aos apóstolos com uma tranquilidade que só mesmo Jesus teria, né? Sabedoria. É incrível. Olha, se você não conseguiu acompanhar nosso programa desde o começo, vai lá na página do Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o seu início. E gostaríamos de lembrar que todas as casas espíritas já voltaram às suas atividades presenciais. Escolha uma, olha aqui, ó. Tem o Amor e Caridade no bairro Palmital, Leocádio José Correia no bairro EFAP, Gotas de Luz no bairro Pinheirinho, Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, e o Nosso Lar, no Santa Maria. E também busque nossas redes sociais, tem o YouTube, coloca lá, Hora Espírita Chapecó, vai encontrar também os programas. E também lá você vai encontrar os horários e aonde é mais próximo de você. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita. Hoje o tema foi as moradas da Casa do Pai. Agradecemos a sua audiência e também aos amigos. Fábio, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e tenham todos um lindo final de semana. Hermínio, obrigado. Obrigado a todos e desejo uma ótima evolução. Agradecemos também a toda a equipe de operação técnica da Rádio Chapecó, o João. E desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Depois do intervalo, tem mais um programa campeão de audiência. A Vida da Cidade. 100.1
Conheça o Residencial Ventura, um empreendimento que irá lhe surpreender.